Bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula sobre Revit. Nesta aula de hoje, vamos aprender as 7 formas de se selecionar os elementos no Revit. As 7 formas são as mais diversas possíveis, mas é importante compreendê-las e conhecê-las para agilizar o nosso trabalho. Temos seleções usando, obviamente, sempre o mouse, com a combinação das teclas Ctrl e Shift. Temos também a utilização da tecla Tab. Podemos também aplicar filtros para agilizar nossas seleções, ou também através da abertura de janelas do tipo janela de cross e janela de Windows. Um pouco redundante, mas vamos ver. E temos também através do atalho SA. Mas antes de ir para o Revit, vamos ver a nossa vinheta. Então vamos ver agora na prática como se aplicam as formas de selecionar no Revit. Vou aqui agora, ao invés de trabalhar com a planta baixa, vou chamar um corte. Para relembrarmos, que dentro do navegador de projeto eu tenho as diversas opções que vão se apresentando com o desenvolver das aulas. E aqui dentro de corte vou chamar o corte AA. Vou dar o zoom aqui nessa área para a gente poder perceber que as seleções elas não acontecem apenas na planta baixa. Se eu der um clique, eu seleciono apenas uma entidade, a janela, o mobiliário, a pia, o guarda-roupa. Isso com um clique simples. Mas se eu fizer a combinação do clique com a tecla Ctrl, vejam que o meu mouse apareceu um símbolo de mais, e à medida que eu vou clicando, vão se somando seleções. À medida que eu vou clicando, vão se somando seleções. O curioso é que cada elemento que você vai selecionando aparece aqui embaixo, no canto inferior direito, um funil com um número. Esse funil é exatamente o filtro e é exatamente a quantidade de elementos que estão selecionados. Se eu apertar a tecla Ctrl e clicar, continuar clicando, vejam que ele vai selecionando elementos, entidades, objetos e aí vai dependendo do que eu queira. Novamente, o número foi aumentando. Mas se eu combinar com a tecla Shift, e cada clique ele vai subtraindo os elementos selecionados. E aí eu vou trabalhando conjuntamente com a tecla Ctrl e com a tecla Shift, dependendo daquilo que eu queira. Depois disso, vamos ver agora como funciona a seleção com a tecla Tab. Antes, eu quero dizer, se eu apertar a tecla ESC, ele cancela qualquer seleção. Vou chamar novamente a planta baixa dentro do meu navegador de projeto. Vou dar um zoom nessa área aqui, para podermos ver melhor aquilo que eu quero falar com vocês. Vejam que meu filtro está 0 e eu não tenho nenhum objeto, nenhum elemento selecionado. Mas eu vou chegar com o mouse próximo a esta parede. Ela ficou azul, mas ela não está selecionada. Por quê? Se eu sair, vejam que ela fica com aspecto normal. Estaria selecionado se após estar com esse azul eu desse um clique nela. Tanto é que quando eu clicar no objeto que eu selecionei, ele vai ter uma outra configuração visual e aqui do lado esquerdo, na barra de propriedades, ele me diz o que está selecionado a peça individual. Vou dar ESC novamente para tirar a seleção e aprendermos agora a tecla Tab, já que a Ctrl Shift já foi dita. Então, chego aqui novamente próximo à alvenaria, próximo à parede, e vejam que ele me diz paredes, parede básica de 0,15. Só que se eu der Tab a primeira vez, Tab, vejam que ele pegou agora a cadeia de paredes. Se eu der um clique, ele vai pegar essa cadeia de paredes. Deixa eu dar aqui só um pan aqui mais para o lado, que vocês vão ver que a cadeia de paredes engloba exatamente quase que todas as paredes da sala de estar. Se eu der Tab novamente, vejam que ele deixou aí um piso um pouco mais azulado, Se eu der um clique nesse momento, ele vai selecionar o piso. Vamos fazer aqui para ver. Vejam que exatamente ele selecionou o piso. E lá na janela de propriedades, disse que o que está selecionado nesse momento é o piso. Vou dar um ESC, vou voltar com o mouse para a parede e vou apertar o Tab uma vez, pegou a cadeia. Vou apertar um Tab outra vez, ele pegou o piso, aí está dizendo piso, cerâmico. Vou dar um Tab mais uma vez e ver o que ele pega. Ele agora pegou o ambiente. Se eu clicar, vai pegar o ambiente. Se eu der um Tab mais uma vez,
ele voltou para a parede básica. Então a tecla Tab ela tem uma função muito importante, principalmente quando estamos trabalhando com terrenos, topografia ou elementos como esse. A cada Tab que for sendo dado, ele vai buscar os elementos que estão em contato com aquela pré-seleção, digamos assim. Então é uma tecla muito interessante e vai nos auxiliar bastante. A questão dos filtros. Bom, para trabalharmos com filtros, temos duas possibilidades. Vou aqui trabalhar com a tecla Ctrl para aumentar, incrementar elementos de seleção. Selecionar aqui paredes, janelas, portas, vãos e aí diversos elementos. Vejam que a cada clique, a cada seleção que eu adiciono, aqui embaixo o filtro ele vai aparecer esses elementos. Se eu simplesmente der um clique nesse filtro, apresenta-se uma caixa com os elementos que foram selecionados. Se eu quiser deixar apenas as portas selecionadas, eu verifico nenhum para tirar todos, clico em portas e mando aplicar. Vejam agora que apenas as portas estão selecionadas. Se eu quiser apenas as paredes, habilito paredes, tiro portas e mando aplicar. Vejam que apenas as paredes que estavam pré-selecionadas foram ativas. Agora eu quero apenas meus mobiliários, mando aplicar. Vejam que os mobiliários que eu cliquei e selecionei anteriormente estão agora selecionados. Se eu der um OK, permanece a seleção. Então os filtros eles vão nos ajudar bastante. Se eu não quiser clicar aqui embaixo, eu tenho a opção aqui em cima também de filtro, que vai ter a mesma função. Vou voltar aqui para um corte AA. Tanto o que eu vou fazer agora pode ser no corte AA, como pode ser em plantas, em vistas. Vamos lá. Se eu abrir uma janela, vou ampliar aqui nesse zoom, uma janela da esquerda para a direita, seja ela de cima para baixo ou de baixo para cima, vejam que à medida em que eu clico, seguro e vou arrastando o mouse, uma janela de linha contínua vai se apresentando, mas nenhum objeto está selecionado ainda. Por quê? Para janelas de Windows, é considerado apenas que o objeto será selecionado se ele estiver por completo dentro dessa caixa. Quer ver? Ó? Pronto. Veja que agora o objeto, por estar completamente dentro dessa caixa de linha contínua, que eu estou abrindo da esquerda para a direita, chamamos janela de Windows, vai estar selecionado. Olha aqui a cadeira, veja que quando eu selecionei a cadeira, não selecionou, mas por quê? Porque isso aqui é um objeto completo, a cadeira e a mesa, Então é um objeto completo, essa mesa e essas cadeiras, elas formam um objeto. Quando eu tiver com tudo selecionado, olha aí, todos os objetos, todos os elementos dentro da minha janela, ela seleciona. Vejam que aqui a parede não apresenta seleção, porque a parede não é só esse pedaço, a parede engloba toda ela em sua altura. A janela agora vai entrar, ó. Vamos lá, aqui, ó, pronto, a parede e as janelas, que os elementos que estiverem por completo dentro dessa janela serão objetos selecionados, porque estão dentro do sistema da janela de Windows. Vou soltar agora o mouse e vejam o que realmente ficou selecionado. Novamente aqui vou pegar agora essa bancada, essa televisão e essa pessoa. Vou clicar, segurar e arrastar. À medida que a janela se abre de forma linha contínua e os objetos vão ficando por inteiro dentro dessa janela de Windows, eles são selecionados. E aí eu posso trabalhar com o filtro normalmente. Já a janela de Crossing, ela tem uma outra característica. Ela se abre da direita para a esquerda. Tanto faz de cima para baixo, como de baixo para cima. O importante é da direita para a esquerda. Ela tem uma característica diferente que, quando eu clico, seguro e começo a arrastar, veja que o seu contorno é tracejado. Mas ela é bastante interessante, porque basta ela ticar, basta ela causar uma interseção da sua linha tracejada com qualquer objeto, que este objeto ele se torna selecionado. Veja que a cadeira aqui, ou esse móvel, basta eu simplesmente ticar em qualquer parte dele, que ele já é selecionado. E assim que eu soltar o clique, onde ele ticou, onde ele causou qualquer interseção, o objeto ficará selecionado. E aí eu posso também novamente aplicar o filtro que eu achar mais interessante. Bom, vou voltar agora para a planta baixa, mostrar aqui também, ó, aqui, ó,
que a gente selecionou lá no corte. É interessante lembrar que o que eu selecionar no corte, se eu voltar para a planta baixa, ele vai apresentar-se. Se eu selecionar na planta e voltar para um corte, uma vista, até mesmo perspectiva, ele também vai apresentar-se selecionado. Então vamos ver agora que o Windows e o Crossing também funcionam em planta baixa. Se eu clicar, segurar e arrastar, janela de Windows, contorno, linha contínua, vejam que só é possível selecionar se o objeto estiver por completo dentro da janela. Quando eu soltar o clique, fica feita a seleção. Já a janela de Crossing, da direita para a esquerda, contorno, linhas tracejadas, basta simplesmente causar uma pequena interseção no objeto, que esse objeto então ficará selecionado. E, por fim, vamos ver a situação da seleção através da tecla do atalho SA. Vejam aqui que eu vou selecionar uma parede e vou apertar o atalho SA. Quando eu apertei o atalho SA, todas as instâncias que estavam dentro desse elemento pré-selecionado ficaram agora selecionados. Tanto é que eu vou vir aqui em filtro, vejam que todas as paredes foram selecionadas. Vou pegar aqui uma porta, certo? E vou selecionar, vou aqui no atalho SA. Vejam que várias portas foram selecionadas. Eu posso aqui trabalhar então agora com a opção dos atalhos HH para ocultar os elementos, a categoria, né? Veja que essa porta aqui ela foi oculta, né? Foi congelada, essa daqui também, essa daqui também. Esta videoaula foi importante para compreendermos essas formas de selecionarmos as entidades. Não deixe de praticá-las, mas como estamos acabando o nosso vídeo, agradeço mais uma vez a todos e a todas que nos assistiram até aqui e peço, compartilhem, curtam, se inscrevam no nosso canal, se quiserem ativem o sininho para as novas notificações e deixem embaixo aí os seus comentários. Mais uma vez, muito obrigado!